Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um ciclo de palestras do Ministério Luz na Noite, Sexo Sem Pauta. Bom, só que hoje a gente vai conversar sobre um tema que a gente não tem conversado há algum tempo. E um tema que para muita gente gera estranheza, gera incômodo, mas é um tema extremamente importante da gente conversar. A gente vai falar sobre suicídio, sobre ideação de morte, o desejo de morrer. E antes de falar sobre esse assunto, eu quero fazer uma pergunta para você. A minha pergunta é a seguinte: como vai você? É isso mesmo, como vai você? Sabe por quê? Essa pergunta ela é uma pergunta transformadora, porque ela é capaz de salvar relacionamentos entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre amigos, mas não só de salvar relacionamento entre esses entes queridos que eu falei para vocês, mas é também capaz de salvar uma vida. Sabe por quê? Quando você para conversar e falar para alguém como vai você, e essa pergunta é capaz de vazar a angústia dessa alma, a dor desse coração, você pode salvar alguém com essa pergunta. O problema é que o como vai você ficou muito trivial, ficou muito no... E aí, tá tudo bem? Não quero saber, tchau. Então essas perguntas do dia a dia, essas perguntas triviais, da cordialidade, da educação, elas não podem ficar apenas nesse patamar. Eles têm que entrar no viés, no bojo de realmente querer saber como anda o outro, como vai o outro. E é importante perguntar como vai você, porque todos nós vamos sentir algum tipo de dor na vida. Sabe por quê? Porque a dor, ela faz parte da humanidade. É impossível você viver a humanidade sem sentir dor. Eu não estou falando da dor física. Eu estou falando dessa dor da alma mesmo. Porque ou você sente a dor olhando para dentro, olhando para suas questões, olhando para a sua vida, ou você sente a dor olhando para fora, olhando para as mazelas do outro, olhando para o sofrimento do outro, olhando para a tristeza do outro. Mas de alguma forma você tem que sentir dor. E isso é inexorável à vida, o sofrimento. Mas a questão não é sofrer ou não sofrer, porque isso, como eu falei para vocês, é indubitável. Todos nós iremos sofrer. A questão é que existem alguns tipos de dores que elas extrapolam muitas vezes a nossa consciência, extrapolam a nossa capacidade, as nossas habilidades. E aí sim vem o que a gente chama de ideação ou de comportamento suicida. É de uma dor tão lancinante, uma dor tão confrontadora, que parece que a única forma que é da gente se livrar dessa dor é tirando a própria vida. Mas uma coisa que a gente tem certeza, que o ser humano, nenhum ser humano, ele quer tirar a sua própria vida. Ele quer tirar apenas essa dor que incomoda, e essa dor que parece que não sai do peito dele. E um outro grande problema, que essa dor ela não vem sozinha. Ela vem acompanhado de algumas outras questões. A dor ela vem acompanhada do desespero, da desesperança, do desamparo e muitas vezes da depressão. E eu queria conversar um pouco com vocês nessa noite sobre isso. O que seria essa dor? Essa dor é uma dor que é só sua, mais de ninguém. Porque há muitas pessoas que vivem... Por que às vezes a gente tem dificuldade de falar da nossa dor para outra pessoa? Porque muitas vezes a nossa dor ela vem de um término de um relacionamento. Vem de uma reprovação na escola, no vestibular, vem do término, sei lá, alguém foi demitido do trabalho, ou alguém fez um bullying comigo na escola. E quando eu vou falar dessa dor para alguém, aí alguém fala para mim o seguinte: liga para isso não, todo mundo passa por isso. Você é triste por causa disso? Olha quanto problema as outras pessoas têm, você está incomodada com isso?
Aí quando a gente ouve esse tipo de coisa, a gente começa a se voltar para o nosso mundo, porque as pessoas estão desvalorizando a nossa dor. E um recado que eu tenho para dizer para você é o seguinte, que essa dor é só sua. E quando eu digo isso, é no sentido de explicar para você que ninguém consegue entender a magnitude, a força dessa dor. Ninguém jamais pode falar para você, nem por educação, você olha, eu sei que você está passando. Porque, por mais que eu tenha vivido alguma coisa parecida, né, a dor é diferente para cada um. Imagine que você tenha perdido um filho, você perdeu um filho por um acidente. E vamos supor que eu também tivesse perdido um filho. Mesmo que tivéssemos passado por um sofrimento parecido, de perder um filho, eu jamais poderia falar para alguém, olha, eu sei o que você está sentindo, porque eu não sei. Porque esse filho tem uma subjetividade, tem uma perspectiva, uma visão só daquela pessoa. A forma que ela amava, a forma que ela cuidava, a forma que ela entendia, a forma que ela percebia aquele filho, ou qualquer coisa, outra coisa da vida dela. É só ela que percebia daquela forma. Então a gente não consegue entender a dor do outro. A gente pode imaginar, a gente pode tentar compreender, mas dizer que sabe o que o outro está passando, essa infelizmente é uma das mentiras que muitas vezes a gente conta tentando ser educado, porque a gente não sabe o que o outro está passando. Mas o nosso objetivo é tentar entender, é tentar imaginar para poder ajudar. Então o primeiro aspecto dessa dor, que muitas vezes tenta a gente se afastar da vida, é que é uma dor quase que insuportável. É uma dor que a gente não consegue tolerar. E é uma dor que a gente não consegue dividir, que as pessoas pensam que é uma dor simples, mas a gente que vive essa dor, a gente sabe que não é uma dor simples. E acompanhado dessa dor, a gente tem o desespero. Eu vou falar um pouquinho do desespero junto com a desesperança. O que seria o desespero? O desespero é mais ou menos... Você já viu alguém quando cai na água, mesmo sabendo nadar, ela se debate o tempo todo, mas ela não consegue sair do lugar e acaba afundando? Porque ela está nervosa com alguma coisa, porque ela viu alguma coisa na água. Enfim, o desespero é isso. O desespero é quando as suas percepções cognitivas, ou seja, os seus pensamentos, eles estão tão bloqueados que você não consegue enxergar nada à frente, você não consegue enxergar a solução, você não consegue imaginar outras formas de resolver uma situação. Então você entra em desespero. Vou te dar um exemplo simples. Imagina alguém que vê uma situação, um acidente no trânsito. Tem gente que entra em tal desespero que não consegue nem passar a marcha do carro, erra, eu não sei o que é a primeira, o que é a segunda. No final das contas, desiste de usar o carro e sai correndo. Porque entrou no desespero. O desespero, ele bloqueia a memória. O desespero, ele bloqueia a imaginação. O desespero, ele bloqueia a capacidade de você perceber e buscar novas oportunidades de resolver um determinado caso. E quando a gente vive essa dor, que eu falei agora há pouco, a gente começa a entrar em desespero. É como se a gente estivesse dentro d'água. E mesmo sabendo nadar, a gente começa a se debater, porque a gente esqueceu que a gente simplesmente tem que tentar boiar, bater um braço, o outro, e aí sim procurar margem para poder descansar. Então nós temos a dor, o desespero e também a desesperança. O que é desesperança? Segundo os estudiosos e os psicólogos, eles falam que a desesperança é uma das piores marcas para o ser humano para poder fazer desistir de viver. Porque alguém que está em desesperança, não confunda desesperança com desespero. O que é desesperança? Desesperança é quando eu não consigo enxergar nada de bom lá na frente. Eu não consigo enxergar o meu futuro. Eu não consigo imaginar fazendo nada lá, para minha vida já acabou aqui. Eu estou vivo, eu estou trabalhando, eu estou fazendo as coisas, mas não consigo me imaginar. Eu estou em desesperança, falta esperança. E essa desesperança, voltando àquele exemplo que eu dei anteriormente, é como se alguém caísse na água e ao invés de tentar se debater, tentar se salvar, ela fala assim, olha, não vai adiantar nada, eu vou desistir, vou deixar para lá e vou afundar. Isso é desesperança. E não só a desesperança, a gente também tem um desamparo.
Sabe o que é o desamparo? É a sensação que eu olho para os lados, olho para o meu redor, olho para a minha casa, olho para a minha igreja, olho para os lugares que eu estou convivendo e parece que ninguém vai me ajudar. Por mais que as pessoas digam que gostam de mim, eu não consigo confiar ao passo de me sentir amparado por alguém. E junto ao desamparo tem o desamor. O que é o desamor? É achar que a vida não vale a pena, além desses fatores que eu falei para você, porque eu acho que ninguém me ama a ponto de andar comigo, a ponto de me amparar. Por isso eu me sinto desamparado. E por último, nós temos a depressão. E o que é a depressão? Ao contrário que muita gente imagina, a depressão, ao contrário da depressão, não é alegria, não é felicidade. O contrário de depressão é energia, é vitalidade. Sabe por quê? Porque a pessoa que tem depressão, ela não tem forças para poder buscar as coisas que ela quer fazer. E ela não consegue gostar das coisas que ela costumava gostar, que ela costumava fazer todos os dias. Então ela olha para as coisas tão comuns, quer sair, estar com os amigos, trabalhar, estudar, e nada daquilo mais tem graça para ela. Nada daquilo dá paixão, nada daquilo dá motivação. E quando a gente soma a dor, o desespero, a desesperança, o desamparo, o desamor, a depressão, a gente acaba culminando pela vontade de tirar a própria vida. E o que fazer quando a gente chega na situação tão dramática de tirar a própria vida? Eu digo para você que essa é uma situação tão grave. Eu queria trazer alguns números para você. Essa é uma situação tão grave que, segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 3 segundos, é isso mesmo, a cada 3 segundos, uma pessoa tenta suicídio no mundo. Que a cada 40 segundos, uma pessoa morre de suicídio no mundo. Estima-se que no ano passado 1 milhão de pessoas morreram por suicídio. E as estimativas nos trazem uma perspectiva de que a cada uma pessoa que morre de suicídio, houve pelo menos 20 tentativas de suicídio. E que o Brasil é um dos países que o número de suicídios tem aumentado. E que é uma das causas de morte entre jovens e adolescentes. E que o suicídio é algo é um problema tão grande que tem invadido até mesmo as igrejas. Pastores, padres, pessoas que vivem em ambientes religiosos, estão vivendo esse desamparo, esse desamor, essa depressão, esse desapego, estão entrando no caminho do suicídio, estão tirando a sua própria vida. Então a gente vê jovens, adolescentes, adultos, homens, mulheres, muita gente desistindo da própria vida. Mas eu tenho palavras de esperança para você. Porque se todos esses dados, se não tivesse como modificar, não faria sentido a gente estar conversando aqui. Uma boa notícia eu tenho para te dar. Que 90%, é isso mesmo, 90% dos casos do suicídio, eles podem ser evitados. 90%. Mas como evitar, como trabalhar tamanha dor, tamanho sofrimento que a gente vive? Seja pela pandemia, seja por uma questão dentro da minha casa, um filho nas drogas, uma separação, a perda do emprego, lidar com a perda do namorado, problemas escolares, de faculdade, são tantos problemas, a gente não pode julgar o problema do outro. Porque o problema do outro é aquilo que incomoda, é aquilo que o faz sofrer. Então não importa a que margem que a gente se pode colocar, se é o pior ou menor problema, mas esse problema que causa o sofrimento, esse problema é importante. E esse problema que você está vivendo, esse sofrimento, você tem como ser ajudado. Mas quem vai te ajudar?
A ajuda, ela tem que vir de pessoas preparadas para te ouvir, para te amparar, para te conduzir. E se eu fosse te dar, se você pudesse gravar uma coisa que a gente está conversando nesse momento, é que sozinho nunca. Não tente enfrentar esses problemas, essas situações sozinhos. Não tente. Busque ajuda profissional. Existem psiquiatras, psicólogos, médicos de forma geral, pessoas preparadas para te escutar, te acompanhar, te orientar, estar com você. No serviço público, nós temos várias portas, que são os CAPs, que são as unidades de saúde, os pronto-socorros, as UPAs. Isso no meio público. No privado, você tem os hospitais, você tem as clínicas. Enfim, existe forma de alguém parar e te escutar. E se nesse momento você fala assim, Carlos, eu não consigo entrar, eu não consigo nada. A gente tem um serviço no Brasil chamado CVV, Centro de Valorização da Vida, que o número é 188. E nesse número você pode falar de forma livre e anônima. E esse serviço é fantástico porque ele tem salvado vidas, milhares de vidas todos os anos. E eu quero repetir para você, não fique sozinho. O ser humano não foi feito para passar por nenhum problema sozinho. E você que está vivendo essa dor, procure ajuda com alguém. Talvez a sua família não esteja preparada para isso, mas diga para as pessoas que estão próximas de você, olha, eu estou sofrendo e preciso de ajuda. Porque muitas vezes, e na maioria das vezes, o suicídio é uma forma de dizer, eu estou sofrendo e eu não consigo lidar com a minha dor. E antes de você falar para as pessoas que estão ao seu lado que você está sofrendo, ao invés de fazer isso através da tentativa de suicídio, verbalize, fale, olha, eu estou sofrendo, eu não sei o que fazer com essa dor, eu preciso de ajuda. E muitas vezes, de fato, as pessoas que estão ao nosso lado, às vezes não têm condição de nos ajudar. Mas essas pessoas têm a obrigação a nos conduzirem a um ambiente que possa nos acolher e possa nos ajudar. E se essas pessoas que estão ao nosso lado, marido, esposa, filhos, avós, tias, não sei quem está do seu lado, se elas não tiverem capacidade, elas precisam ser orientadas a te orientar e te ajudar. Assim como você também vai ser orientada a se ajudar. Busque motivos, razões para viver. Todos nós temos motivos. Todos nós temos pessoas queridas, pessoas que amamos. Todos nós temos alguns sonhos. Eu sei que esses sofrimentos muitas vezes acabam com esses sonhos, mas busque dentro de você motivos para viver. Muitas vezes a gente precisa de ajuda para buscar esses motivos. Eu não sei quais são os seus motivos. Talvez você fale, Carlos, olha, hoje eu não tenho nenhum motivo. Mas eu tenho certeza que o que faz você achar não ter motivo é o seu desespero. Lembra o que é desespero? Desespero é quando você vive um processo cognitivo, uma dor tão grande, que a sua memória, o seu modo de enxergar as coisas é uma forma de tudo ou nada, não existe uma solução. Se não der certo dessa forma, não vai dar certo de forma nenhuma. Se não conseguir desse jeito, eu não vou conseguir nunca. Por isso eu estou dizendo, com ajuda é possível passar por esse sofrimento. Busca ajuda. E eu tenho certeza que se você está hoje numa situação como essa, como a gente acabou de conversar, você abrir seu coração para pessoas preparadas, você vai passar por essa. Não é fácil, não é fácil. Como eu falei para você, o sofrimento é algo do ser humano. A gente não escolhe muitas vezes não sofrer. Muita gente não escolhe, o sofrimento vem e a gente tem que acabar lidando com ele. A gente tem que ter habilidades para lidar com esse sofrimento. E o sofrimento é importante porque ele vai falando um pouco sobre a gente, vai falando um pouco sobre o outro e como que é a vida, como que a gente vai enxergar tudo isso aí. Mas a gente não precisa passar por ele sozinho. Lembre-se, como vai você? Essa pergunta, muitas vezes, se alguém não fizer para você,
Fale para alguém como você está se sentindo, como você anda. Busque ajuda e você vai conseguir passar por essa situação tão difícil, tão perturbadora, mas que existe saída, existe vida, existe esperança. Setembro Amarelo, setembro de vida, setembro de prevenção do suicídio, setembro de valorização à vida, setembro que diz que Deus ama você. Mesmo que você tenha uma dor terrível, Deus continua amando você. Mesmo que você esteja desesperado, Deus continua ao seu lado. Mesmo que você tenha desesperança, Deus é capaz de dar esperança. Mesmo que você se sinta desamparado, Deus é capaz de te amparar. Mesmo vivendo uma depressão, Deus é capaz de encher seu coração. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça que existe um Deus que te ama profundamente. Mas que esse amor e que esse ser chamado Deus, ele faz com que você busque ajuda também através de outras pessoas. Que essas pessoas, os profissionais de saúde, todos os locais que eu falei, são formas de Deus também te ajudar, de Deus te amparar, de Deus te mostrar caminhos. Então nunca se esqueça, Deus ama você. E nesse grande amor, Ele providencia profissionais, pessoas, locais para poder te ajudar. Não tenha preconceito de falar da sua dor. Não tenha preconceito de buscar alguém. Busque ajuda. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.